Mas a live desta quarta-feira, com a presença de parceiros de peso, Dr. Santiago Acosta, presidente da Associação de Medicina Veterinária Canabinoide Latino-América, diretor da Indovet, idealizador do primeiro curso para médicos veterinários certificado por uma escola veterinária da América Latina, a Universidade Nacional da Colômbia. Seja bem-vindo, doutor Santiago. Dr. Eric Amazonas, professor da UFSC, professor de genética veterinária, criação animal e imunologia veterinária, coordenador da linha de pesquisa em endocannabinologia e cannabis medicinal da UFS, coordenador de pesquisa do impacto de óleo de cannabis integral na saúde mental de profissionais da linha de frente do Covid, doutor em genética pela UFPE, mestre em zootecnia e professor da matéria Sistema Endocannabinoide na Universidade de Veterinária, na UFSC, um único curso, se não me engano, que aborda essa temática, correto, Eric? Agora tem mais já. Agora tem mais. Foi o primeiro só. Eu convidei a Carlota aí, vamos ver se a Carlota consegue chegar. Doutor Santiago, por favor, se apresente para nós. Buenas tardes, mi nivel de portugués, pouquinho, portuñol. Muito obrigado por la invitación a este espacio tan importante. La Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide de Latinoamérica, por medio de sus representantes, siempre va a estar muy presto a asistir a este tipo de espacios. Entonces, que siempre sea bienvenido este tema. Creo que el cannabis y los animales son dos temas que apasionan, que le mueven el corazón a las personas. Entonces, bueno, hablemos un rato de esto que tanto nos gusta. Vamos a falar de maconha. Exatamente. Eric, por favor, meu amigo, se apresente. Salve pessoal, sou Eric Amazonas, professor na UFSC em Curitibano, Santa Catarina, e sou professor de endocannabinologia, que é uma disciplina que eu consegui colocar dentro do curso de medicina veterinária aqui na UFSC já desde 2017, com esse nome desde 2018, e toco aí pesquisas e tento colocar pesquisas com a cannabis aqui no Brasil, bem difícil, e hoje atualmente eu coordeno uma pesquisa em parceria com a Abras, investigando o efeito do óleo de cannabis, né, integral na saúde mental de profissionais da linha de frente do combate à Covid. Agora está em fase de análise agora, em breve a gente solta os resultados. Muito obrigado, Eric. Carlota, sua imagem não está aparecendo, mas eu vou pedir que você se apresente, por favor, minha amiga. Tá, eu sou Carla Simone Gregory, sou do Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar com clínica médica, hoje trabalho totalmente com medicina integrativa, totalmente para medicina herbal, faço fitoterapia pós e faço pós de cannabis medicinal. E meus pais, conheci a cannabis foi através do uso para o meu pai e para minha mãe, que eu procurei em 2018, 2019 eu comecei a fazer. Uso para o meu pai para Parkinson, hoje ele está com 76 anos, já faz um ano que usa, e a minha mãe para fibromialgia e reumatismo. E aí, além disso, eu tenho um cachorro que tem epilepsia. Comecei a usar com meus cães e depois com os cães e gatos tutores. Tá. Obrigado, Carlota. Obrigado a vocês por aceitarem o convite da Soul Cannabis para a participação dessa live, trazer bastante informação, esclarecimentos, porque hoje acredito que informações verdadeiras, fidedignas, né, e vindo de fontes confiáveis como vocês, doutores,
médicos veterinários, cientistas, estudiosos, né, para fortalecer e desmistificar a cannabis no universo da medicina veterinária. Doutor Santiago, você hoje como presidente da MV Latam, né, me diz um pouco, fala um pouco para a gente aí o que é a MV Latam, a Associação de Medicina Veterinária Latino-Americana, qual é o objetivo, como é que surgiu, você me entende? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, la asociación tiene tres objetivos. Primero es de médicos veterinarios en las cuestiones técnicas y científicas referentes al uso de cannabis medicinal en los pacientes. Otro objetivo de la asociación es la investigación, la pesquisa, apoyar la producción de material investigativo, de pesquisas del uso del cannabis en animales. Y hay algo muy importante que nos destaca y es la sensibilización de la sociedad, ¿sí? Trabajamos sobre diferentes contextos, estamos en 8 países de Latinoamérica y trabajamos sobre la parte legal de la medicina veterinaria con el uso del cannabis medicinal. Entonces tenemos en este momento movimientos muy fuertes, por ejemplo, a nivel de Argentina, a nivel de Chile, lugares en los cuales la legislación está incluyendo en este momento a los veterinarios por diferentes visualizaciones que se han hecho. Esos son los 3 objetivos de la asociación. Ok, e hoje a MV Latam, ela abrange quantos países da América Latina? 8. Quais são eles? Está México, está El Salvador, está Colombia, está Perú, está Argentina, Uruguay, Chile y obviamente Brasil. Hoje nós temos 2 integrantes da MV Latam, que, além de você como presidente, o Eric também, que faz parte, e a própria Carlota, né? E aí, Eric, eu queria que você trouxesse para a gente qual a importância da MV Latam para o Brasil, como é que você enxerga esse movimento lá? Esse movimento em torno da cannabis medicinal na veterinária, abrangendo todos esses países. Qual a importância disso, Eric? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Sí. Desde que a Carlota começou a sessão, eu ouvi só cortado. Foi a pergunta aí, Thiago. Qual a importância hoje da MV Latam para você no Brasil, a nível de América Latina, né? E esse movimento integrando todos esses países para fortalecer a medicina canábica dentro do universo da veterinária. Tá. Eu entendi aqui que qual a importância da MVC, né? Nesse contexto todo. Tá. Cara, primeiro a integração, né? A integração entre profissionais que já estão atuando ou estudando o tema. Então tem uma integração de vários pontos de vista, muita gente que trabalha não só com cannabis, mas com muita coisa da medicina integrativa. E é estreitar os laços, né? A gente está, talvez, acho que eu e demais veterinários que estavam nesse ramo estavam basicamente sozinhos ou com 2, 3 parceiros apenas, e com o surgimento de uma associação internacional, por exemplo, que é a MVC, tu se conecta com outras pessoas, outras mentes que estão pensando e trabalhando a sua realidade
E a gente aprende muito com as experiências que se tem já em outros países da América do Sul, né? Alguns já em processo de legalização ou já com reeleição. E a gente, aqui, né, o nosso país mais atrasado de todos, quase ali, a gente pode aprender com acertos e erros que foram feitos em outros países já. Então, acho que é uma oportunidade imensa de ter avanços mais rápidos e mais concisos, mais concretos, né? Mais robustos. Assim, então, eu vejo dessa forma assim, essa união. É importante que a gente aprende com os erros, né, dos outros e pega o que for de melhor para ser aproveitado, né? Exato. Acho que é isso aí. Eric, você acho que é o professor da primeira disciplina de sistema endocannabinoide na Universidade do Brasil, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Que eu saiba, sim. E até onde eu sei, nós temos ainda universidades que os alunos saem formados e sem conhecer ainda o sistema endocannabinoide dos animais. Assim também funciona com a medicina humana, né? Por que isso? É só preconceito? É falta de informação dos professores das universidades? É restrição por conta da universidade? Como é que você enxerga isso? Quero ouvir você também, viu, Santiago? Eu acho que as três coisas. Primeiro, e acho que o mais importante é a falta de conhecimento do próprio sistema endocrinológico, às vezes da própria existência dele, né, ou do seu funcionamento, que aí os professores não assumem essa responsabilidade de transmitir esse conhecimento aos alunos, né, aos estudantes. Então esse acho que é o ponto principal, antes do preconceito, antes das restrições. Aqui eu tenho colegas que gostariam de ensinar também essa disciplina, mas não ensinam porque não sabem, né? E não sabem porque nunca viram mesmo. A gente não tem isso nem na graduação, nem numa pós, nada disso. Agora temos, né? Mas a formação dos professores não teve isso, né? Então eles não se sentem nem conhecedores o suficiente para ter a confiança de passar isso como uma disciplina ou dentro de uma carga horária universitária, ou simplesmente desconhecem mesmo, que aí é a grande maioria, né? Desconhecimento, simplesmente ignora. Tem um pouco de preconceito, tem um povo que, ao meu ver, assim, aí é uma opinião pessoal mesmo, tá? Pessoas que são professores que até sabem da existência, sabem que funciona, mas simplesmente sabe o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, acham que sabem e dizem que não é bem assim como a gente fala, não funciona para praticamente nada, assim, é tudo uma questão de você ficar, sei lá, chapado o suficiente para não sentir os problemas do seu corpo, sabe? Tipo, coisas que poderia até ser verdade numa situação de uso humano, mas nos animais isso não é, né? Nem cabe. E tem também a questão da repressão, né? Da dificuldade que é você fazer estudos e pesquisa com algo que ainda é proscrito no Brasil, né? Que ainda está na lista de substâncias proscritas, mesmo com toda a evidência e já o reconhecimento dos órgãos oficiais de saúde de que é terapêutico, que tem efeitos medicinais. Então, mesmo quando a universidade não age de forma repressiva, que é o caso da UFSC, ela não é nem um pouco repressiva aqui. Mesmo assim, quando você esbarra na Anvisa, né, que ela me deu a negativa, por exemplo, para a UFSC de fazer o cultivo e realizar as pesquisas, a gente poderia, por exemplo, rebater isso juridicamente com a Procuradoria da UFSC, a Corregedoria,
facilmente, sabe, no processo meio que corriqueiro entre instituições federais, mas simplesmente a resposta é melhor não nesse momento, sabe? E aí é tipo, você fica preso, eu não posso entrar na justiça, né, em nome da UFSC, sem a UFSC fazer isso, a UFSC não quer fazer isso acontece aqui, acontece com outras universidades, então tem a soma aí no Brasil, né, tem a soma do problema da substância ainda ser proscrita e a conjuntura Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro, eles falaram exatamente isso para mim, não, nesse momento não adianta, então a gente nem vai entrar nessa luta agora, aguarde o próximo governo, e aí quem sabe a gente entra. Então, ou seja, é muito complicado, e as pessoas que eu vejo hoje que estão falando sobre isso nas universidades são pessoas que tiveram a coragem de falar, né? Antes da minha disciplina aqui, já tinha assuntos em algumas disciplinas da farmácia e da medicina na UFSC lá em Floripa e algumas outras universidades, mas apenas conteúdo colocado dentro de outras disciplinas, né? Não uma disciplina especificamente para o estudo da endocannabinoidia, né? Mas agora tem na Federal da Paraíba, acho que na Unicamp, no Rio, agora está se espalhando, né? Em curso de medicina veterinária, são poucos ainda. Acho que tem 2, 3 só. O Tarcísio está dando aula disso também. Doutor Tarcísio. Isso. Mas aí quero ouvir do Santiago. Tem o que ele pensa. O que é que você pensa, Santiago? Bueno, agregando a lo que dice Eric, sucede algo. El sistema endocannabinoide terminó de describirse a finales de los 90, principios de los 2000, ¿sí? Entonces, por lo menos yo, cuando empecé a estudiar veterinaria en el 2000, que fue el año en el que terminó de describirse el sistema endocannabinoide, obviamente nunca iba a escuchar nada de esto, ni en anatomía, ni en fisiología, ni en la clínica, porque pues mis maestros no lo sabían tampoco del todo, ¿ok? Pero yo creo que ya han pasado 20 años, yo creo que ya hay muchas pesquisas, muchas investigaciones que respaldan el uso médico del cannabis. Entonces yo creo que lo que hizo Eric de incursionar una materia que hable acerca de cannabis formalmente es un gran logro, sobre todo en el contexto de ustedes en el cual no es muy cierto o no está muy claro cuál es la aprobación del cannabis. En Colombia el cannabis es legal, ¿sí? Su uso medicinal, y aún no hemos llegado a tener una materia formal. Tenemos un curso, pero eso es un curso optativo. Lo ideal sería que los estudiantes de veterinaria en pregrado, o sea, en las materias básicas, tuvieran participación o entendieran de qué se trata el sistema endocannabinoide. Pero estamos en un punto intermedio en el que podemos decir que no hay mucha información, pero la que hay es suficiente para empezar a implementarlo en los estudiantes de veterinaria. Mas a gente, acho que ponto em comum entre nós é que o sistema endocannabinoide é uma matéria de alta complexibilidade e que deveria ser implementado dentro das universidades como uma disciplina a ser estudada e obrigatoriamente ser aplicada pelos médicos, né? Eu acho assim um absurdo os médicos ainda saírem da universidade, de algumas universidades, não sei se de todas, mas da grande maioria, sem saber que se existe um sistema endocannabinoide, né? E que ele é fundamental para o nosso equilíbrio como um todo do nosso corpo, tanto do corpo humano como do corpo animal, né? Eu acho, eu tendo a falar que eu nem considero profissionais médicos ou médicos veterinários aqueles que desconhecem a existência desse sistema. É a mesma coisa que eu falar que eu sou veterinário sem conhecer o sistema cardiovascular, por exemplo. Então, está ali, existe,
a gente trata. Hoje a gente sabe que a gente trata, a gente modula esse sistema há décadas já, com outras drogas que não os canabinoides. Então, ou seja, a gente faz clínica com medicamentos que afetam esse sistema que a gente nem sabia que existia. Continua fazendo, ignorando e continua fazendo sem e ignorando o funcionamento desse sistema. Então, acho que hoje é proibido você sair da Só um minuto, Eric. Carlota, sai novamente e tenta entrar novamente para ver se a gente consegue normalizar a sua condição aqui na live. Então, nós temos um pensamento em comum que é um absurdo, né? Sair da universidade, seja ela da veterinária ou da humana, sem conhecer o que é um sistema endocannabinoide devido à sua importância para o nosso equilíbrio homeostático, né? Então, Santiago, você poderia trazer para a gente, dentro da veterinária, quais as patologias que podem ser tratadas com a cannabis? E o Eric, por favor, após a fala do Santiago, por favor, complemente. Bueno, tenemos en los diferentes niveles de la evidencia clínica, tenemos diferentes patologías que se pueden tratar. De las que más tienen evidencia clínica, podemos hablar que es el tratamiento del dolor, ¿sí? De algunas enfermedades como la epilepsia, algunas enfermedades neurológicas, como son, por ejemplo, la epilepsia, y hay también alguna evidencia clínica fuerte del uso del cannabis como ansiolítico en problemas de comportamiento, ¿ok? Hay indicios, o sea, hay estudios previos que hablan también de la modulación del sistema inmunológico, ¿ok? Inclusive de la modulación del sistema endocrinológico, pero básicamente por lo que se destaca el cannabis es por el tratamiento del dolor, por acompañar muy bien los procesos oncológicos y por tener muy buena influencia sobre procesos neurológicos. Eric? Deixa eu só terminar aqui a operação de carregar isso aqui. Aí, demorou. Então, essas são indicações já com boas evidências ou algumas, né? Eu gosto de separar, de esquematizar assim em doenças todas que tiverem fundo imunológico, inflamatório, elas têm um potencial imenso de resultados. Doenças neurológicas ou afecções neurológicas em geral também, né? A gente pode até não saber hoje exatamente como manejar isso com os cannabinoides, qual é o perfil correto para cada situação, mas as evidências de que modulando o sistema endocannabinoide você consegue resolver esses vários problemas neurológicos, isso já está na mesa, e é a questão da ciência ter tempo e dedicação suficiente e liberdade para pesquisar isso e trazer as evidências científicas concretas. Para dor, como o Santiago falou, assim, é algo já consolidado. E que mais? Para câncer também, repetindo ali o que ele falou, dentro da modulação imunológica e do reconhecimento, o controle do ciclo celular feito pelos cannabinoides através do sistema endocannabinoide também faz dele um agente antitumoral potente e que, quando combinado com outras técnicas, ainda faz você passar melhor por experiências de quimio e de radioterapia. Mas
O que eu vejo muito assim, de potencial terapêutico, além das condições de doença em si, é a questão da devolução da vida, né? Da qualidade de vida. Né? Que eu gosto muito de comentar que embaixo de todo animal doente ou ser humano doente, né? Todos esses animais ou humanos eles compartilham o fato de estarem vivos, né? E precisando viver e desfrutar da sua vida. E muitas doenças e muitos tratamentos que a gente tem nos acostumado a ver serem feitos na veterinária e na medicina humana, faz o enfermo simplesmente ficar acamado e sem desfrute de vida. E isso eu acho uma coisa que a cannabis faz maravilhosamente bem, independente da condição. É muito comum você ver os primeiros relatos da família envolvida, que voltou a alegria daquela casa, daquela pessoa, daquele animal. Então, o resgate da qualidade de vida é um ponto em comum aí, né? Tanto nos animais quanto nos seres humanos, né? E aí, trazendo essa relação para os animais e seres humanos, eu gostaria de ouvir, aí um pode complementar o outro, né? Qual seria a diferença do sistema endocannabinoide VET ou PET, ou dos animais, e se é que existe alguma diferença entre o sistema endocannabinoide dos seres humanos e dos animais, quais seriam essas diferenças, né? E eu entendo também, pelo que eu já pesquisei, observei e acompanhei, que há uma posologia diferente, né, para os animais em função da capacidade de absorção de cada organismo. Então, para o animal, a dosagem não pode ser usada como referência a mesma dosagem para os seres humanos. Os corpos são menores, os organismos são menores, o funcionamento é diferente. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco dessa diferença, né? E como é que funciona, se é tóxico para os animais, como é de baixíssima toxicidade para os seres humanos. Como é que funciona isso? Eric. Eu ia falar para o Acosta começar, deixar o convidado... Então, por favor, Santiago, por favor. Bueno, yo digo una parte que es la parte del sistema y de pronto Eric habla de otra parte que es la parte hepática, porque es que son dos lugares en los cuales directa e indirectamente hay diferencias, ¿ok? Hablándolo desde el punto de vista del sistema, por ejemplo, la función es la misma, homeostasis, regulación, ¿sí? En todos los vertebrados, de hecho, en todos los mamíferos, ¿sí? Cambia la expresión, la cantidad de receptores que existen. Por ejemplo, los perros, los caninos, expresan mayor cantidad de receptores tipo 1, CB1, en comparación a los humanos. Entonces, obviamente, las dosis del THC, que es el cannabinoide que hace llave con el receptor tipo 1, no van a ser las mismas en humanos que en animales, ¿ok? Entonces, digamos que esa puede ser una de las diferencias, pero en general es un sistema que está en casi todo el organismo de los mamíferos. Lo encortamos en casi todos los sistemas, haciendo una gran función que es la regulación, ¿sí? Si quieres, Eric, complementa la otra parte. Eric, você pode complementar? O Santiago falou ali de doses e ser bom, e falou também dos efeitos hepáticos, né? Tanto animais quanto humanos fazem a metabolização dos cannabinoides pelo fígado, né? Assim como uma boa parte dos demais medicamentos, né, que a gente usa, e também boa parte do que a gente ingere.
E aí tem uma enzima específica, assim, uma família enzimática que é responsável por fazer essa metabolização de moléculas exógenas, vamos dizer assim, e produtos alimentícios que a gente ingere. O canabidiol, ele também é metabolizado por essas enzimas chamadas CYPs, né, citocromos P, né, além de ser metabolizado por essas enzimas, ela é capaz de inibir a atividade dessas enzimas, seja ela por ocupar essa enzima, né, tipo, a enzima precisa fazer a metabolização também do canabidiol, mas também ela consegue reduzir a atividade em si dessas enzimas, né? E aí a gente tem uma diferença de humanos para animais, que cães, por exemplo, são mais sensíveis a essa inibição pelo CBD do que humanos. Então a gente tem... então aí, eu particularmente, por exemplo, eu não gosto muito de usar CBD isoladamente nos animais por causa dessa maior inibição, né? Eu prefiro usar um pouco de THC para dar uma equilibrada. O CBD é muito mais potente e inibitório da família CYP do que é uma deficiência química da E-estrutura que faz o CBD ser 4 a 5 vezes mais inibitório dessa enzima do que o THC. Porém, eu não tenho visto ainda nenhum animal que esteja em uso prolongado de canabinoides com alterações hepáticas consistentes ou que sejam clinicamente preocupantes, né? A gente tem aumento de fosfatase alcalina e algo assim, mas não é algo que atinja níveis clinicamente significantes e tal. Vejo isso com animais multimedicados. Aí a gente tem problema com um animal com outras medicações, e eu arrisco a dizer que os problemas são todos devido à intoxicação pelos outros medicamentos que deixam de ser metabolizados mais rapidamente e passam a ter um efeito tóxico por causa dos demais medicamentos, como opioides, diazepínicos, enfim. Então, a intoxicação que eu enxergo é facilmente perceptível, né? Que eles começam a cambalear mais facilmente. Então, rapidamente você volta uma dose atrás, né? E eles voltam ao normal. Então, a ataxia, a falta de coordenação para caminhar, por exemplo, é um sintoma bem claro, assim, de que o animal está recebendo mais do que ele deveria, e aí você consegue reduzir. Sobre dose, eu particularmente não enxergo doses fixas para nenhum animal. Eu gosto de falar que é o animal que vai dizer qual é a dose dele. Se você observa o animal, você vê se está, pela resposta clínica dele, você vê se ele está respirando bem com uma dose de tantos miligramas por dia ou precisa aumentar ou reduzir. Então, com um pouco de experiência e observação, né, a gente consegue ajustar a dose, e aí é basicamente individual para cada animal. É uma clínica que precisa muito de observação. Você tem que acompanhar os animais, não pode apenas seguir o formato médico ocidental padrão, que é o profissional atrás de uma mesa, escuta ou avalia o paciente um dia, receita umas medicações e nunca mais vê esse paciente. Ela é necessariamente uma terapêutica que depende do acompanhamento. Então, a dose faz parte disso, né? A dosagem faz parte disso. Entendi. Mas aí eu queria só complementar a pergunta com relação à questão no nível de toxicidade nos animais, né? Há uma dúvida constante
porque uma das defesas da cannabis como terapêutica é da baixa toxicidade dela. Só que, com relação ao organismo animal, há uma diferença do organismo humano. E aí, quais seriam os cuidados para que a gente não tenha um problema com intoxicação por conta da cannabis nos animais? Intoxicação fatal é extremamente difícil de ocorrer, embora não seja tecnicamente impossível, tá? Em cães especialmente, tá? Porque é possível, se você der uma dose extremamente alta, você induzir um quadro que possa levar a óbito. Tá? Mas são doses altas. Existem animais hipersensíveis, assim como tem seres humanos hipersensíveis. Não hipersensíveis porque não é uma alergia, tá? Mas que não é uma hipersensibilidade, mas animais sensíveis, né, aos efeitos dos cannabinoides, que em alguns casos nem se deve nem usar nessas pessoas, nesses animais. Né? Então, os riscos de intoxicação, talvez, assim, eu não consigo achar um nível de intoxicação que possa dizer, tá, acima disso é arriscado. Talvez o Santiago e a Carla tenham mais experiência disso com a rotina clínica, né? Mas eu já tive acidentes, né? Quando eu fui aí para Chapada, um cachorro roubou meu frasco inteiro, meus 30 ml, tomou tudo de uma vez só, 50 miligramas por ml de THC era o óleo, e aparentemente parecia que ele ia morrer. Estou olhando para ele, parecia que ele ia ter uma parada, mas não, só ficou dormindo com uma respiração muito fraquinha, muito tênue, uma apneia imensa. E eu virei a noite com ele, olhando ele e dormindo com ele, ele acordou bem. 16 horas depois, né, ele acordou bem. E estava lá zerado. Mas que assustou bastante, sim, Doutor Santiago. Passa aí. Doutor Santiago, pode falar um pouco da sua experiência clínica? Depois a Carlota, por favor, Carlota. Oi. Tá escutando? Doutor Santiago, fala um pouco para a gente sobre essa questão da toxicidade com os animais. Você e a Carlota que tem um pouco mais de experiência, então após o Santiago, a Carlota também, por favor, traz um pouco da sua experiência clínica com relação à questão da toxicidade com os animais. Doutor Santiago, por favor. Bueno, como ya lo dijo Eric, lo complejo es cuando se combina el cannabis con otras sustancias tóxicas. Por ejemplo, el chocolate. Los accidentes ocurren por lo general cuando los animales consumen edibles o comestibles, y por lo general muchos de estos comestibles contienen chocolate. El hígado de los humanos puede metabolizar el chocolate y sacarlo fácil del organismo. El hígado de los perros no metaboliza el chocolate muy fácil. Y si además hay cannabis que hace que las cosas se metabolicen lento, es peor. Entonces, cuando se han presentado muertes, o sea, cuando se han reportado muertes de perros por consumo de cannabis, está asociado al consumo de chocolate. No hay reportes de muertes de animales por el consumo exclusivo de cannabis, no existen, es cuando se combinan. Y el otro problema es cuando se combinan medicamentos normales, alopáticos, con el cannabis. ¿Por qué? Porque el cannabis puede volverlos más potentes. Un ejemplo, el fenobarbital, el que se utiliza en la epilepsia. El cannabis hace más potente, hace más efectivo el fenobarbital. Por eso es que la terapia combinada es tan efectiva, porque el cannabis, además de tener propiedades antiepilépticas, hace más efectivo al fenobarbital. Entonces,
hay que tener mucho cuidado es con qué combinamos el cannabis. Si utilizamos el cannabis solo, es bastante seguro. Cuando lo combinamos con otros tóxicos o con otros medicamentos, es que podemos tener problemas graves. Carlota. Tá me escutando? Sim. Pode falar. Tá. Então, que nem o Thiago falou, nos comestíveis, o chocolate, e também tem o xilitol que se usa muito em comestíveis com cannabis hoje em dia. Também é tóxico para os animais, então ele faz hipoglicemia. Além disso, tem uvas passas, pecan também, que não pode dar para cachorro, que nos comestíveis de humano usa. Também vai fazer tóxico para o animal. Medicações, a gente faz. Geralmente, a gente faz vai tirando pouco a pouco a medicação. E como o animal ainda está tomando, tipo, fenobarbital ou qualquer outra medicação, a gente dá intervalo de tempo, espaçamento. Tipo, um animal com brometo, ele pode ficar muito pior. Potencializa também. Então, tem várias medicações que a gente vai tirando pouco a pouco e espaçando. Também quando a gente entra com um animal que quando ele nunca usou um fenobarbital na vida, ele responde muito melhor mesmo. E vai chegar um tempo que você vai tirando todas as medicações pouco a pouco e você vai acabando ficando só com a cannabis, entendeu? Cannabis. Como o Eric falou, o Full Spectrum, ele dá muito mais resultado. O isolado, ele vai fazer o pico e depois ele vai abaixar. E os trabalhos que a gente viu publicados pelo Oscar Artrite, que ele é até colega do Dr. Santiago, que ele na faculdade lá nos Estados Unidos só pode fazer com isolado. Ele aumentou muito as enzimas. Então, um ponto em comum que eu vejo é que a interação da cannabis com outros medicamentos ou com outras substâncias tóxicas é que pode trazer consequências não desejadas. No entanto, a aplicação da cannabis isoladamente como terapia alternativa e única, ela tem resultados super positivos, sem nenhum, vamos dizer assim, transtornos adversos, né? Ahora, algo importante. Tanto que, olha só. Algo importante es que eso se puede aprovechar. Si tú lo estudias y si tú conoces el sistema endocannabinoide, puedes aprovechar esa interferencia para utilizar menos medicamentos, por ejemplo, anestésicos. Si tú utilizas cannabis antes de una anestesia, puedes utilizar mucha menos anestesia, que es un medicamento que tiene un margen de seguridad muy pequeño, es peligroso, puedes disminuir la dosis. Entonces, si no lo sabes utilizar, es muy peligroso. Si no entiendes y si no estudias, puede llegar a ser muy peligroso. Por eso la idea es que siempre un médico veterinario sea el que esté encargado del tratamiento, porque él es el que debe saber con qué cosas o no se debe combinar el cannabis, ¿ok? Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Puede ser un punto a favor si tengo conocimiento o puede ser un punto en contra si no lo sé utilizar. Entendo. Um ponto interessante é que com os seres humanos, o chocolate ele ajuda a potencializar, né? Então eu não estou recomendando, mas é uma alternativa para quem quer sentir uma brisa melhor, vamos dizer assim. Y no solo con la macoña, ¿no? Por ejemplo, con los hongos, con el psilocibine, el chocolate también es una mezcla que lo potencializa, ¿ok? Entonces digamos que es muy importante eso que tú dices para entender que a veces lo mejor no es comparar al animal con nosotros, ¿sí? Muchas veces caemos en el error de compararlo y pues mira, por ejemplo, yo amo a mi animal y yo creo que si le doy chocolate le estoy haciendo un bien, pero en realidad no, ¿sí? Entonces, muy buen punto ese. Ok. Eu queria entrar agora num tema que é um pouco polêmico, que é a questão da prescrição aqui no Brasil. E aí eu queria associar com a questão da prescrição na Colômbia e em outros países da Latinoamérica, né?
existe uma dúvida, né, por não haver regulamentação, se o veterinário aqui no Brasil pode ou não prescrever. E aí eu vou trazer o artigo 7 do Código de Ética do Veterinário, que é direito do médico veterinário prescrever tratamento que considere mais indicado, bem como utilizar os recursos humanos e materiais que julgar necessário ao desempenho de suas atividades. Eu percebo no artigo 7º que a cannabis está completamente incluída, sendo considerada como uma terapia alternativa altamente indicada devido à sua baixa toxicidade e trazer resultados super positivos. Aí eu pergunto ao Eric e à Carlota, especificamente com relação ao Brasil, qual é a nossa situação hoje com relação à liberdade do médico veterinário para prescrever, quais são as restrições se é que existem, né, por não haver uma regulamentação, e em que pé está esse processo de regulamentação. Da mesma forma, doutor Santiago, se o senhor não me entender, por favor, me pergunte que eu falo novamente. Qual é a condição hoje para o médico veterinário na Colômbia prescrever, e se você puder trazer as informações desses outros países que fazem parte da AMV Latam, qual é a condição hoje para os médicos veterinários prescrever, se há regulamentação ou não, né? Se existe restrição, quais são essas restrições, ou se há um entendimento comum de que é possível sim prescrever. A gente pode trazer isso para a discussão, mas como médico veterinário, vocês podem sim optar por o melhor tratamento para seus pacientes, seja ele qual for o tratamento, e especialmente se for o tratamento da cannabis. Então, Eric, na ordem, Eric, Carlota, Brasil, Dr. Santiago, após a Carlota, Colômbia e a Latinoamérica. Tá. Pois é, Eric. O nosso código de ética fala isso, né? Fala que a gente pode prescrever tudo aquilo que a gente achar melhor, de acordo com o nosso conhecimento, né? Só que também o nosso código de ética fala que a gente não pode prescrever substâncias proscritas ao mesmo tempo. Então, aí... Olha a contradição. Que vão... então assim, eu ajo da seguinte forma. A cannabis ela é proscrita porque as pessoas não sabem não a entendem. Nem ela, nem o nosso sistema fisiológico. Então ela é proscrita por estupidez e racismo, né? E controle econômico, não por saúde, tá? Não é por questões de saúde. Ela é proibida por questões de... E eu tenho conhecimento suficiente para tratar um animal usando medicina canabinoide. Tá, ponto. Se é proscrito ou não, eu vou prescrever e paciência. O Conselho de Medicina Veterinária me disseram já há algum tempo atrás que a prescrição é problema nosso, né? O problema nosso é envasar o produto, dar o produto, para que aí tudo se configura artigo 33 da nossa lei de drogas, né? Que é o tráfico. Uma atualização que eu recebi hoje, agora, 5 da tarde, eu recebi uma resposta a uma consulta que eu fiz para o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui, um apelo para eles apoiarem a medicina canabinoide na veterinária no Brasil. Foi levado isso ao Conselho Federal e hoje veio a resposta do que o Conselho Federal fez, né, com isso. Então eles conversou com o deputado Bacelar, lá da Bahia, propôs o projeto de lei 369, que é o que fala sobre o uso veterinário, que basicamente é dizer para aplicar aos veterinários as mesmas regras para os humanos, e está, de certa forma, contemplado isso dentro do PL 399 novo hoje, né? Assim, então, porém,
Além disso, eles fizeram uma provocação à Anvisa solicitando o postar os médicos veterinários a prescrever também. E aí que mora o problema. Só uma coisa, Eric. Diga. Só uma coisa antes de você continuar. Eu tive uma conversa breve com a Carlota e há um jogo de empurra entre a Anvisa e o MAPA. Né? A Anvisa diz que é com o MAPA e o MAPA não se manifesta. Aí, só para complementar, o Arthur, que está aqui nos assistindo, ele diz que no artigo 8 é vedado ao médico veterinário prescrever medicamentos sem registro no órgão competente, salvo quando se trata de manipulação. Exato. E ele complementa que sobre a manipulação é importante ter como referência a classificação da Anvisa. Aí eu fico com a dúvida e acredito que muitos outros profissionais também fiquem com essa dúvida. Como é que a Anvisa se isenta da responsabilidade, transferindo para o Ministério da Agricultura essa responsabilidade? O Ministério da Agricultura não se manifesta, né? E a gente tem que seguir não sei porquê, mas uma orientação da Anvisa com relação à manipulação, enfim. Não tá um imbróglio muito mal explicado isso aí? Tá. E aí, isso aí fecha com o que eu queria falar assim, ó. O Conselho Federal de Medicina Veterinária foi perguntar para a Anvisa, não para o MAPA. Isso eu acho um absurdo. Acho absurdo um Conselho Federal de Medicina Veterinária, que conhece as regras e os regulamentos e as formas de regulação, foi perguntar para a Anvisa, que não é o órgão que regula o exercício da nossa profissão, da agricultura. Então, a gente está perguntando para um órgão que não tem competência para responder tal coisa. Da mesma forma como estão querendo colocar para a Anvisa a regulamentação do cultivo, que é um órgão que não tem nada a ver com a agricultura. Cultivo é agricultura. Então, a agricultura é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Medicina Veterinária e Prescrição, ainda, embora seja uma área da saúde, ela não está sob o Ministério da Saúde, está sob o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, exatamente para o MAPA, não para a Anvisa. Então, a Anvisa dizer o que eu posso fazer ou não, eu sou bem prático. A Anvisa não versa sobre a minha profissão. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou farmacêutico, eu não sou dentista, eu sou médico veterinário. Então, quem vai dizer o que eu faço ou não faço é o MAPA, não a Anvisa. Então, a Anvisa colocou lá desde 2015, na primeira RDC já estava lá que era vedado o uso veterinário. Dane-se. Tá? A Anvisa não manda mim. É a mesma coisa que os pais do meu vizinho diziam que eu posso fazer na minha casa, e não os meus pais. Exatamente. Sabe? Então não faz sentido nenhum. Então a Anvisa que fique com o que ela acha, eu sigo o que o MAPA diz. O MAPA não diz nada, então eu sigo a minha cabeça. Então é assim. O problema é que agora a Anvisa foi provocada pelo Conselho Federal, pode ser que ela meta uma resolução que possa ser muito ruim pra gente.